vamos falar sobre o responsável pela política econômica do governo Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de um evento em São Paulo e afirmou que não há data definida para ele deixar o cargo. Ele também não confirmou se o atual secretário executivo, Dário Durigan, seria o sucessor no comando da pasta. A declaração foi dada durante o CEO Conference Brasil 2026, promovido pelo BTG Pactual. O que eu entendo é que o presidente está muito satisfeito com os resultados que ele está observando, né, no final do seu governo. Ele entende, inclusive, que nem as pessoas, nem a oposição conseguiria imaginar que nós íamos chegar com esses indicadores no último ano de governo. E eu acredito que ele esteja um pouco certo em relação a isso. Então ele está muito tranquilo em relação aos rapazes ali que assumiram as secretarias. E eu posso dizer, olha, eles são grandes profissionais, grandes servidores públicos. Pois é, Guta e Constantino, vou pensar duas frases de Fernando Haddad. Ele disse que Lula está muito contente, né, muito satisfeito com o resultado da política econômica do governo. E depois ele mesmo diz, ele está um pouco certo, ou nem tanto, pero não muito. Mas antes de ouvir vocês dois, quando o Haddad foi questionado a respeito da economia do Brasil, ele afirmou que os números falam por si. E diz também que as críticas decorrem de distorções na análise dos dados, especialmente na imprensa. Temos aí a imagem? Obviamente que o tema fiscal acaba monopolizando o noticiário. E apesar de monopolizar o noticiário, em geral com desinformação. Então, é uma situação curiosa, que é o tema mais discutido nos últimos 3 anos, em geral, é de baixa qualidade técnica o nível da discussão. Quem quer que herde o legado desse mandato vai encontrar uma situação muito mais confortável do que eu encontrei. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E você, Consta, tem dúvida? Não, eu tenho certeza que ele está errado. O governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, conseguiu entregar a casa em ordem apesar de uma pandemia, Daniel. E o PT destruiu as contas públicas uma vez mais e o Haddad fica realmente fingindo que não entende o que fez, né? E diz que o chefe está satisfeito. Bom, talvez o projeto do Lula não fosse acertar na economia. A gente tem que considerar essa hipótese, né? Talvez fosse realmente destruir mais um pouco as contas fiscais para poder gerar dependência, né, nas pessoas. Agora, eu confesso que quando eu vi ele enaltecendo o próprio trabalho, dizendo que o chefe está satisfeito, eu pensei numa cena do filme Entrando numa Fria Maior Ainda, né, com Ben Stiller e o Robert De Niro, um filme de comédia famoso, em que o Robert De Niro, quando vai visitar a família do Ben Stiller, do personagem do Ben Stiller, ele fica chocado que tem lá o troféu, né, as imagens de uma competição em que o filho tirou em 9º lugar. E ele fala a seguinte frase: vocês celebram a mediocridade. E eu pensei exatamente nisso, né? O Haddad está dizendo que o Lula está satisfeito com o seu trabalho. Eu só consigo pensar em uma coisa: tem que celebrar muito a mediocridade para dizer uma coisa dessas. Diga, Guta. A gente não sabe em que planeta que o Haddad está vivendo. Até porque, veja, foi nesse mesmo evento que o Galípolo falou da taxa de juros e que falou que eles não têm as respostas de como que eles estão dando essa resposta monetária, esse caminho que é de manter a taxa de juros e mesmo assim eles não conseguem conter a inflação. Claro que o Galípolo sabe a resposta, essa questão fiscal que o Constantino tão bem ilustrou aqui para nós. Então, veja, no mesmo evento, as duas pessoas responsáveis pelo encaminhamento fiscal do país estão aí, os dois falando coisas meio que contraditórias. Então, eu não sei em que planeta que o Haddad está vivendo. Os números realmente falam por si e os números são os piores possíveis. A imprensa, ele fala de desinformação, a imprensa tem revelado esses números. É déficit atrás de déficit, a dívida só aumenta. Então, Dani, é realmente o Haddad no país das maravilhas da cabeça dele. E o Haddad também disse, Guta e Consta, que o caso Master mostrou que a legislação atual não foi suficientemente robusta.
Porque efetivamente ninguém quer passar por esse aperto outra vez. Ou seja, a legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa, né, que colocou muita coisa em risco. Felizmente, não foi um risco sistêmico, mas ele ganhou proporções e envolveu mais de uma instituição, como nós estamos vendo. Diga, Consta. Bom, resta saber, né, o que falhou. Se ele está na linha do Dirceu, querendo destruir a autonomia do próprio Banco Central, né, que eles indicaram o presidente, ele está equivocado. Agora, se ele está falando que, olha, ainda dá para fazer mais em relação a isso, né, mais transparência, talvez repensar o FGC, porque é óbvio, né, eu já usei essa analogia aqui, o FGC é como uma rede de trapezista. Quando você coloca ali um colchão de R$250 mil, independentemente do que acontece com a instituição, é claro que você afrouxa o rigor de quem está comprando esses títulos. É sedutor, né? Um CDB de 150% do CDI, e se eu colocar R$250 mil, eu estou garantido. Então não tem problema se a instituição for a PIC, né? Então é óbvio que tem alguma coisa aí que precisa ser repensada, né? Mas eu não acho que seja o Haddad a trazer a solução. E veja, Daniel, nossa audiência realmente é sensacional, né? Eu estava vendo alguns comentários rápido e vi um que falou o seguinte: o Lula não sabe nem tabuada, vai saber de economia? E a gente sabe que quando bota alguém como Haddad, tão inexpressivo, né, um poste para cuidar dessa área de economia, no fundo quem está cuidando é o Lula. E aí, lascou. Bom, e Fernando Haddad também decidiu fazer a análise aí do cenário eleitoral. Ele citou o que ele chamou de fenômeno do bolsonarismo para justificar o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Olha, esse fenômeno do bolsonarismo é muito curioso do ponto de vista político-eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né, em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Pois é, Rodrigo Constantino, em que pese o nível de confiança de qualquer uma das pesquisas eleitorais, e existe muita desconfiança em relação a elas, em todos os cenários, principalmente de segundo turno, nas principais pesquisas eleitorais, Lula ainda lidera, mas pouco a pouco Flávio Bolsonaro tem reduzido essa desvantagem. Numa delas, que nós trouxemos ontem, inclusive aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, Flávio Bolsonaro já lidera, inclusive, essa corrida presidencial. Como você enxerga essa análise feita por Fernando Haddad, reconhecendo a força de Jair Bolsonaro para transferir votos ao seu indicado? Acertou uma, né? Até relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Ele acertou uma, esse fenômeno existe. Esse fenômeno tem a ver, inclusive, com um despertar da direita, com a percepção que muito eleitor tem de que o bolsonarismo vem sendo perseguido pelo sistema, que a sua prisão é injusta, que a sua inelegibilidade é absolutamente surreal, porque se reuniu com embaixadores e por aí vai, que existe um duplo padrão, que tem um salvo-conduto para proteger o Lula e que o Bolsonaro e o bolsonarismo sofrem todo tipo de perseguição injusta. Então existe essa transferência automática, ainda mais sendo o mesmo sobrenome. O Flávio é o filho do Jair Bolsonaro e, como o próprio Flávio já soube se colocar em campanha, em pré-campanha, ele é o Bolsonaro moderado. E muita gente queria exatamente isso, porque achava que o Bolsonaro fez uma boa gestão, é alguém que genuinamente quer o bem do Brasil, mas que pecava ali por alguns excessos de retórica, aquelas coisas improvisadas, as saidinhas e tudo, em algumas posturas, na pandemia. E o Flávio, ele é o Bolsonaro mais
ponderado, né? Mais moderado. Agora, eu não deixei de perceber, Daniel, uma pontada de inveja, né? Porque o Haddad foi colocado ali como o candidato do Lula quando o Lula não pôde disputar e estava preso. E não houve essa transferência toda. Aí é um problema do PT, né? O Lula, ele realmente trabalhou esse tempo todo para não permitir o surgimento de novas lideranças dentro do partido. Ele sempre quis controlar com mão de ferro e manter todo mundo lá embaixo, à sua sombra, né? E o resultado está aí. Faltam lideranças na esquerda hoje.